Olá, seja bem-vindo ao curso Aprendendo a Viajar. Antes de eu começar a falar um pouquinho do curso e entrar no conteúdo do curso em si, eu queria me apresentar e falar um pouco do porquê que eu posso com propriedade falar de viagem, Da onde vem minha autoridade no mundo do turismo e um pouco da minha história. Então, desde pequenininha, eu colecionava moedas do mundo todo, decorava a capital dos principais países do mundo. Essa era a minha brincadeira predileta, Desde muito nova, eu sempre sonhei em viajar. Aos 13 anos, eu fiz minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos. Aos 15, ao invés de escolher debutar e ter uma festa, enfim, uma comemoração, eu resolvi passar 2 semanas na Itália. Aos 18, eu voltei aos Estados Unidos para fazer intercâmbio e aos 24, eu saí do Brasil e não voltei mais. Já fazem 16 anos que eu moro fora, morei em alguns lugares, pelo mundo e já tenho 92 países visitados na conta. Então, aos 24, eu resolvi deixar o diploma de bacharel em Direito para trás, cancelei minha OAB e fui para Londres, fui morar em Londres. Comecei a viajar e nessas viagens em estilo mochilada, mochilando pelo mundo, eu descobri como então eu ia realizar o meu sonho de viajar o mundo, Viajando com amigos, eu entendi como planejar uma viagem in loco e naquela época, 16 anos atrás, é bom lembrar que a gente não tinha iPhone, não tinha smartphone nenhum, então a gente viajava literalmente com guia de viagem, tinha que fazer a pesquisa antes e levar o guia. E era assim que a gente descobria onde que ficava o hostel com o endereço do guia, para onde a gente ia, como a gente ia chegar, e muita coisa era decidida na hora, com mapa, sem telefone, sem Google Maps, sem nada. Então, eu comecei sendo viajante raiz mesmo, Então, descobri como que eu ia conseguir realizar o meu sonho de viajar, aprendi como estruturar uma viagem, como uma logística de viagem funciona, enfim, a estruturar mesmo passo a passo. Alguns anos depois resolvi mudar para a Austrália, eu me mudei para a Austrália e lá eu tinha que estudar, Então, para eu conseguir um visto australiano, eu tinha que estudar e eu resolvi estudar turismo, porque muitas viagens depois, desde então eu vim viajando muito, planejando sozinha as minhas viagens e eu comecei a planejar a viagem dos meus amigos. Então isso sempre foi muito orgânico para mim, Desde muito nova e desde que eu aprendi a começar a viajar, foi uma coisa que eu amei fazer, é uma coisa que eu ainda amo fazer, é uma coisa que eu tenho facilidade e eu entendo que muitas pessoas não têm essa facilidade. E então, como era muito orgânico para mim, eu comecei a ajudar as outras pessoas. E como eu estava sempre viajando, muita gente, amigos ou não, sempre queriam muitas dicas dos lugares que eu ia, Então, quando eu cheguei na Austrália, eu resolvi estudar turismo, me formei em turismo e, enfim, fui agente de viagem na Austrália por 12 anos. Então, eu acho que eu tenho uma autoridade, no mundo das viagens muito completa, porque eu não sou uma viajante, mas eu fui durante muitos anos, 12 anos, uma profissional do turismo, Agente de viagem vendo um outro lado. Então, trabalhei por muitos anos mesmo, 8 anos e meio na Flight Centre, que é a segunda maior empresa de turismo na Austrália, e foi principalmente lá que eu vi que muita gente, principalmente o brasileiro, o mercado brasileiro, a gente gosta de fazer as nossas viagens, a gente gosta de estruturar e se envolver com o planejamento da nossa trip, Tem outras nacionalidades que não, que eles querem que alguém resolva tudo para eles, mas geralmente o brasileiro, ele gosta, de entender aonde que ele vai ficar, de escolher onde ele vai ficar, de ele entender como é que vai de um lugar para o outro e principalmente ele gosta de reservar os próprios componentes da viagem, fazer um planejamento ele mesmo. E foi aí que a ideia desse curso nasceu. Eu vi que muita gente precisa de ajuda, porque a estruturação
de uma viagem é uma grande parte da viagem, é maior do que a viagem em si, né, no caso, e muita gente precisa de ajuda em cada uma das etapas que envolve essa estruturação, esse planejamento de viagem. Então foi daí que veio a ideia do curso Aprendendo a Viajar. Foi com esse background, foi com essa experiência toda, tanto como uma viajante que viaja mochilando ou sozinha ou acompanhada ou para hotel 5 estrelas. Já fiquei em hotéis maravilhosos na Polinésia Francesa, no Egito, em Singapura, desde hotéis muito maravilhosos a dormir em chão de aeroporto. Eu posso dizer com certeza que eu já fiz todos os tipos de viagem, e também essa outra parte de ter um background muito forte em estruturação de roteiros personalizados. Então essa é a minha expertise, né? O meu forte como agente de viagem, sei dar dicas como ninguém, e por isso, então, vendo essa dificuldade nos meus clientes, eu resolvi que eu queria dar autonomia para as pessoas, né? E principalmente para mulheres, então, para que elas fossem autônomas e conseguissem elas mesmas, né? Você fazer sua própria viagem, estruturar sua própria viagem. Então, foi por isso que o Aprendendo a Viajar nasceu, e eu só queria agradecer por você estar aqui, por você ter tido interesse, né, de aprender sobre esse tema que é a grande paixão da minha vida, e eu espero que eu consiga te ajudar a realizar a sua viagem dos sonhos e que seja só um pontapé inicial, enfim, para realizar muitas e muitas viagens com tanta propriedade quanto eu. Então, vamos começar!